Gente, esse aqui vai ser um vídeo especial de Natal meu, vai ter um compilado de curiosidades, várias curiosidades no canal, tomara que vocês gostem. Oi, gente, aqui é o Bonaf e vamos gravar um vídeo exatamente agora, então deixa o like, se inscreve, vamos nós. Curiosidade sobre Five Nights at Freddy's 1. O Fred não era para se mover originalmente, e sim só ficar parado no palco. Só ia te atacar só se a energia acabasse. Seria uma dinâmica bem legal, que o Fred atrapalha muito no FNAF 1, principalmente FNAF 1. Né, porque essa dinâmica aí, do FNAF 1, ele atrapalha muito mesmo. Né, porque tipo, ele só dá aquelas risadinhas dele, e se ele ficar na tua porta e entrar na tua, só você se lascou. Então vamos pra segunda curiosidade aí, que deve ter muita gente que sabe disso, né, mas vamos pra segunda. Segunda curiosidade. O Scott modelou Fox em uma viagem de 14 horas até Nova York para visitar os sogros. O caminho estável até lá foi um dos motivos para Fox parecer tão estragado, já que Scott fez o modelo dele inteiro em seu laptop enquanto viajava. Ele completou Fox em menos de um dia. Foi rápido para completar o Fox. E o Fox eu acho que é um dos animatrônicos bem detalhados, né? Porque tipo aqueles buracos dele assim. E ele, tipo, foi muito rápido pra ser pronto, velho. Eu gostei das curiosidades, eu não sabia disso. Isso que eu pesquiso muito. Terceira curiosidade. O jogo não ter uma câmera ativa na cozinha foi um dos primeiros testes de Scott com mecânica envolvendo áudio. Foi bom isso aí, porque, tipo, você sabe quando o Tico tá na cozinha e faz barulho de panela. E quando o Fred fica lá tocando a musiquinha dele, ou é a risada, não lembro, acho que é a musiquinha dele. Vamos para a quarta curiosidade. Que dessa aqui, praticamente todo mundo sabe, né? Mas vamos lá. Scott já teve muitos pesadelos com Bonnie, que para ele é o personagem mais assustador, provavelmente porque foi o seu primeiro jumpscare. Mano, o Bonnie foi o primeiro feito também, né? Então, porque é um animatronic, né? Ele tem meio creepzão assim, meio negócio. É. Quarta curiosidade. Em uma entrevista com a Games Magazine, Scott confirmou que levou cerca de 6 meses para criar o primeiro jogo. 6 meses? Foi um tempinho até muito rápido para criar esse jogo. Porque eu fiquei feito por imagem, mas tipo, o cara teve que modelar tudo tal. Fazer o sistema das câmeras. E era ele que tava jogando. Não era uma equipe produzida que sabia fazer jogo, não. Ele sabia fazer jogo, sabia, mas nem tipo todos os jogos assim do mundo tal. Os melhores jogos do planeta Terra, assim. Aquele negócio mais bonitão igual ele fez agora. A- Apesar de desconhecido, o jogo tem um modo de Halloween para Halloween. Para jogá-lo, você precisa ter uma cópia original do jogo e mudar a data do horário do seu dispositivo para 31 de outubro. Esse aí, eu acho que quase ninguém sabia disso, porque, tipo, eu não sabia que o FNAF 1 tinha uma versão de Halloween. E é bem legal, né? Porque, tipo, eu vi uma imagem, tem uma abóbora ali em cima da mesa e tal, deixa uma decoraçãozinha mais verdeada assim, mas é bem legal. Vamos pra curiosidade. Eu esqueci de falar o número da curiosidade, mas é a curiosidade número 6, tá? Vamos para a sétima curiosidade e depois vai ter uma bônus. Havia uma mecânica de vidas que foi retirada antes do jogo ser lançado. O jogador iniciaria a noite com 5 vidas e se o jogador morrer, ele perde uma vida. E se ele perder as 5 vidas, ele recomeça da primeira noite. Isso foi um negócio que Scott tirou porque senão ficaria muito difícil, né? Porque na época não tinha muito jogo assim, os caras sabiam jogar na época, né? Era mais aprendendo, tal. Que né? Tipo, ficaria muito difícil. Imagina você tá, tipo, lá na última noite, que é hiper difícil o negócio e tal. E você morre lá. Tipo, sem querer. Imagina. Lá e você perde todo o serviço, você começar do zero, fazer tudo de novo, passar a noite 4, passar a noite 3, a noite 2, a noite 1. A noite 1 e a noite 2 é fácil, mas da 3, a 3 já começa uma dificuldadinha. A 4 já tá mais difícil e a 5 nem se fala. Curiosidade extra. Na versão beta de FNAF 1, nas demos,
era pro jumpscare do Bonnie ser diferente. Tinha um jumpscare diferente pra ele. Isso aí deve ser, algumas gente conhece, algumas não, mas era. Esse negócio era que, tipo, o Bonnie vinha, tirava a máscara dele e parecia o Wendell, que o Wendell era diferente na época também. Era mais assustador, tinha os dentes mais afiados. Nós vamos fazer o Iceberg Supremo de FNAF. O meu vídeo que eu gravei ontem, quando vocês estão vendo esse vídeo eu não sei, mas ele é bem pequeno, então quero gravar um maior. Os animatronics têm almas. Sim, isso aí todo fã sabe, esse é o topo do iceberg que eu esqueci de falar. E as almas, não é agora, mais pra frente do iceberg, acho que na próxima, não sei, ela vai falar das 5 crianças, outro aparecimento das 5 crianças. É isso mesmo que eu falei, é o aparecimento das 5 crianças e como cada uma morreu, isso é um filme e lá mais pra frente eu vou falar. A alma extra de FNAF. A alma extra de FNAF é a Catherine, porque todo mundo sabe que foi quem tinha assassinado, mas como todo mundo sabe, os animatrônicos principais é Foxy, já falei, né? Fred, Chica e Bonnie. É os 4. E a alma extra tá junto com o outro animatrônico? Não. Não tá em nenhum desses misturados. Tá no Golden Fred, que no FNAF 1 fica na cozinha. Tem uma rara chance do pôster do Fred do corredor esquerdo de FNAF 1 ter a imagem do Golden Fred quando você abaixar a câmera. Quer dizer, quando você abaixar a câmera ele vai estar na sua sala. Sim, é raro, até que raro. A chance é baixa e o que acontece? No corredor esquerdo, onde que o Bonnie aparece FNAF 1, tem o pôster do Fred. Tem outro easter egg também que eu vou falar agora, que é o Fred que pode estar arrancando a sua cabeça. E tem a rara chance do Golden Fred estar lá e quando você baixar a câmera vai estar lá. Pra ele não crashar seu jogo, é só você levantar a sua câmera, porque se você não levantar a sua câmera, o seu jogo vai crashar. Com o jumpscare dele que é bem alto. Mergulhando. Em um dos áudios de Springtrap dá pra ouvir William falando Help Me, que em português é Me Socorre, ou algo assim. É bem difícil de ouvir e é mais como um easter egg, né? Help Me dele, porque é bem difícil entender caso da voz dele, por ser meio animatrônica. A risada do Golden Fred 0.4x é a risada do Fred FNAF 1. Sim, é mesmo. Tem até um vídeo comprovando que eu vou vou pegar o áudio dele e eu vou procurar o vídeo e vou colocar como é que é. Crédito pro cara que gravou esse vídeo, põe ele aqui na edição. E vamos para a próxima pergunta. Como eu falei no pequeno iceberg de FNAF, o Scott Calvin fazia animações religiosas. Sim, ele fazia animações religiosas, como aquela do Gloob Glab lá, esqueci. Acho que é assim, Gloob Glab, não sei. Ele fez essa animação, fez parte de um estúdio até, de animações cristãs. Águas Insondáveis. Chegamos finalmente aqui na Águas Insondáveis, que é bem fundo, e vai ter algumas curiosidades bem mais secretas, como o Scrap Trap tem pé. Scrap Trap tem pé? Já o Springtrap não. Sim, Springtrap não tem pé e meu Scrap Trap sim. Teorias? Não. É o meu animatronic, só que não sei. É um detalhe que pouca gente deve ter percebido. FNAF era pra ter outro nome. Sim, FNAF era pra ter outro nome. Eu não achei. Porque, mesmo procurando, eu procurei bastante, mas não achei. Tem um easter egg não utilizado em FNAF 1. O easter egg mostrava os animatronics no palco olhando para a câmera. Sim, era pra ter o Bonnie, a Chica e o Fred, todo mundo olhando para a câmera. O Fred não era pra sair no palco em FNAF 1. Só se acabasse a energia, ele ia sair. Sim, o Fred, originalmente FNAF 1, o Scott planejou ele pra ficar como? Todos vão no palco, daí quando acabasse a energia, ele ia vir nessa parte cantando aquela musiquinha que ele sempre canta. Vamos fazer um iceberg de FNAF. Não é muito grande.
tirei umas informações aí. Vamos começar. O Scott Calton usou a Click Team para fazer FNAF. O Golden Fred era para ser chamado de Yellow Bear. A do Click Team, quem sabe um pouquinho só disso já vai saber que o Scott é o Click Team, né? Que lá é código aberto, é bem fácil de mexer. Por Scott era. Se você conseguir aprender a mexer nela, fica bem fácil. E o Golden Fred era para ser chamado de Yellow Bear. Daí chamaram ele de Golden Fred. O protagonista na filme é o Mike Schmidt ou Michael Afton. O Schmidt causa o sobrenome da mãe do Michael, né? Esposa do Afton. O Michael Afton que é o que nós chamamos eles, né? Aí muito bom aí. Pra quem não sabe disso, mais coisas meio que básicas, porque eu não consegui tirar muita informação, porque eu não tava tendo muito tempo pra fazer ele, mas o que eu consegui, eu fiz. O jumpscare de FNAF 4 é o jumpscare de FNAF 1, 2 e 3. Sim, é a mistura meio distorcido que dá aquele jumpscare de FNAF 4. Qualquer coisa na edição eu coloco o áudio dele. O Scott Calton fez FNAF 1 como resposta críticas de seu jogo antigo, Shipper e Sons Lumber Co. Porque o personagem parecia animatronics. Sim, Scott fez o FNAF 1 como crítica, como resposta dos haters do jogo dele. A gente fala que o personagem principal parecia muito animatrônico, o jeito de movimento dele. Então o Scott foi lá e falou: vou fazer FNAF 1 com resposta crítica, um jogo que era pra dar muito medo. E ele não fez pra tipo, nossa, um jogo pra ficar famoso, não. Ele só fez pra responder as críticas dos haters dele. O Scott é cristão. Sim, Scott Calton é cristão. Muita gente sabe disso. Aí vocês me perguntam: mas por que o Scott Calton faria um jogo de terror se ele é cristão? Mas daí, aqui é igual eu falei, cadê a resposta? E ele também fez animações. Até esqueci o nome de algumas animações cristãs. E esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e tchau. Bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades de FNAF, então vamos para o vídeo. Poucas pessoas sabem, mas todos os capítulos de Five Nights at Freddy's foram criados utilizando um programa chamado ClickTeam Fusion. Ele não possui uma linguagem de programação própria, permitindo que usuários criem games de maneira poucas mais simples, utilizando apenas lógica. O jogo de terror se tornou provavelmente o título de maior sucesso já feito com o programa. Outro detalhe que passa despercebido da maioria dos jogadores é que boa parte dos sons do game são, na verdade, vozes de crianças. O som que os bonecos animatrônicos fazem quando te pegam só é reproduzido até certa parte antes da tela escurecer. Caso você procure o arquivo de áudio desse som, verá que ele continua até claramente se tornar um grito de criança. A risada de Fred também é uma risada infantil, apenas desacelerada para se tornar mais grave e macabra. Quando Scott decidiu desenvolver um jogo de terror, ele pediu ajuda no financiamento coletivo para conseguir dinheiro, criando uma campanha no site Kickstarter. Após algumas semanas, ele conseguiu arrecadar a impressionante quantia de $0. Apesar de ninguém ter apostado no projeto, 6 meses depois Five Nights at Freddy's foi lançado. Talvez um dos maiores mistérios do jogo seja o animatrônico Golden Fred, uma versão dourada do Fred tradicional que conta com poderes bizarros, como o teletransporte para dentro da sala. Quando questionado sobre Golden Fred em uma entrevista, Scott brincou: há coisas que simplesmente acontecem durante o desenvolvimento, dando a entender que o personagem seria um erro de programação. No entanto, a partir do programa que foi utilizado, é possível afirmar que o animatrônico deve ter sido criado para funcionar dessa forma. 5. Reserve agora um pouco do seu tempo para fazer uma busca no Google Maps. Faça a seguinte pesquisa: Fred faz BR pizzeria. Reparou no resultado?
Alguns fãs do jogo fizeram uma montagem e colocaram uma foto do Fred Fazbear Pizzeria como se realmente o restaurante existisse. 6 de vez em quando no FNAF 2 o rosto do Balloon Boy irá aparecer logo abaixo de sua mesa, no entanto a coloração dele estará diferente, apesar de que esta versão provavelmente seja somente mais uma alucinação que sempre aparece no jogo. Muitos acreditam que seja de fato uma versão feminina do garoto e a chamam de Balloon Girl. 7 FNAF 3 é um dos jogos da série com mais segredos escondidos e fatos estranhos. Confira agora alguns deles. Um fato interessante são os minigames no jogo. Eles podem ser acessados após passar as noites ou através de códigos secretos espalhados no cenário. Alguns somente podem ser acessados se você realizar alguma ação diferente no minigame. Clicar em gravuras espalhadas pelo restaurante, apertar botões das máquinas arcades do cenário, digitar números imaginários na parede e até mesmo apertar um bonequinho macabro do Bonnie que misteriosamente aparece na sua sala irá te levar para esses minigames e se eles forem completados de uma determinada forma você irá desbloquear o final bom do jogo. Se você seguir normal irá desbloquear o final ruim. 8 cartaz do FNAF 3 que mostra o Springtrap no fundo da imagem. Você se lembra daquela página de jornal que aparece no final do jogo FNAF 3? Se você clarear a imagem você conseguirá ver o que parece ser parte do rosto de Springtrap, mas nesta mesma página também várias mensagens do próprio criador do jogo Scott Calton. Ele escreve coisas de como ele pensou na ideia de fazer o game. Também declara que os nomes Fred, Bonnie, Chico e Foxy no início eram somente apelidos e que ele depois iria dar nomes diferentes a cada um. Scott revela nessas mensagens escondidas o seu medo do Bonnie. Ele afirma até ter pesadelos com este personagem. Ele explica como teve a ideia da gameplay do primeiro jogo quando o botão da porta parava de funcionar. Em uma certa noite ele teve um pesadelo com o Bonnie que quando ele percebeu que a porta estava trancada ele ficou muito aterrorizado com o fato de que o animatrônico já tinha entrado no quarto e trancado a porta com ele dentro. 9 No início a série não se chamaria Five Nights at Freddy's. Os nomes Fred, Chica, Bonnie e Fox eram apenas nomes que o Scott deu na fase de desenvolvimento do jogo. Porém ele se apegou tanto a eles que os nomes acabaram se tornando fixos. 10 Há um easter egg não utilizado no jogo, onde os 3 animatronics no palco encaram a tela. O código é removido dos arquivos, e a imagem apenas pode ser vista ao descompilar o jogo. Publicidade. 11 Scott já teve muitos pesadelos com o Bonnie, que para ele, é o personagem mais assustador, provavelmente porque foi o seu primeiro jumpscare. 12 Scott não planejou a história inteira do jogo durante o tempo de FNAF 1, mas ele deixou alguns mistérios sem solução, caso ele quisesse expandir os jogos mais tarde, ou se o jogo fizesse sucesso. 13 Várias mecânicas foram cortadas da versão final, como por exemplo a animação do Bonnie correndo, o som de jumpscare original, um contador de vidas, e até mesmo alguns animatronics que não puderam aparecer no primeiro jogo. 14 Uma das características cativantes de FNAF é sua narrativa fragmentada e enigmática. A história é contada através de mensagens escondidas, minigames e pistas sutis. Os jogadores precisam juntar as peças do quebra-cabeça para entender a verdade por trás dos eventos assustadores que ocorrem na pizzaria. 15 A verdadeira história por trás desse pesadelo começa a se desenrolar à medida que os jogadores descobrem que esses animatronicos são possuídos pelas almas de crianças que foram vítimas de assassinato na pizzaria. Esses espíritos atormentados buscam vingança, confundindo o jogador com o assassino delas. 16 O jogo também introduz a figura enigmática de Purple Guy, Homem Roxo, que é revelado como responsável pelos assassinatos. A história se desdobra através de minigames secretos e mensagens criptografadas, proporcionando uma experiência de imersão única. Então esse foi o vídeo. Clique em algum dos vídeos acima e fique informado sobre FNAF. Tchau! Five Nights at Freddy's, FNAF, é uma série de jogos de terror indie criada pelo desenvolvedor Scott Calton. Aqui estão algumas curiosidades sobre a série. Origem inicial. Scott Calton inicialmente desenvolveu jogos menos assustadores antes de criar FNAF. No entanto, depois de receber feedback negativo sobre seus jogos anteriores, ele decidiu criar algo mais assustador, resultando no primeiro jogo da série. Inspiração cinematográfica. Calton mencionou que filmes como Chunky E. Cheese e Shelby's Pizza Place foram inspirações para a história e personagens de FNAF. A ideia dos animatronicos ganhando vida à noite é um tema comum nesses locais.
Teoria dos fãs. A série é conhecida por suas complexas e intrincadas tramas. Os fãs desenvolveram várias teorias sobre a história por trás dos jogos, e muitas delas foram confirmadas por Scott Calton em suas interações com a comunidade. Jogos e livros. Além dos jogos, a franquia se expandiu para incluir livros que exploram a história e o universo de FNAF. Os livros têm contribuído para expandir a narrativa e oferecer mais informações sobre os personagens e eventos. Jump scares. FNAF ficou conhecido por seus jump scares, momentos assustadores que surpreendem os jogadores quando falham em proteger-se contra os animatronicos. Esses momentos são fundamentais para criar a atmosfera intensa do jogo. Memes e popularidade online. A série se tornou uma sensação na internet, gerando muitos memes e paródias. Personagens como Fred Fazbear e Foxy tornaram-se ícones pop na cultura online. Desenvolvimento rápido. Scott Calton ganhou uma reputação por desenvolver e lançar jogos rapidamente. O primeiro jogo de FNAF foi criado em apenas alguns meses. Essa abordagem ágil contribuiu para o sucesso surpreendente da série. Custom Night Desafios. Muitos jogos FNAF incluem modos Custom Night, onde os jogadores podem ajustar a dificuldade dos animatronicos. Isso levou a uma comunidade ativa que cria desafios personalizados e compartilha vídeos de suas conquistas. Opa, gente, aqui o Debonaf. E hoje eu vou falar sobre as melhores curiosidades de FNAF 2. Mas antes se inscreva e deixa o like, então vamos para o vídeo. Five Nights at Freddy's 2 é o jogo da série com maior número de animatronics, sendo no total 11. Toy Chica, Puppet e Golden Freddy não aparecem no trailer de Five Nights at Freddy's 2, embora a Toy Chica possa ser vista em vários posteres e The Puppet e Golden Freddy em vários desenhos feitos por crianças. Este é o único jogo que revela toda a data em que está se passando. Este é o único jogo com dois guardas noturnos, Jeremy Fitzgerald e Fritz Smith. Na atualização V1.03, um endoskeleton poderá aparecer em uma das ventilações. Coincidentemente, o lançamento de FNAF 2 ocorreu 87 dias depois do lançamento de FNAF 1. No entanto, nada relacionado à mordida de 87 foi abordado em FNAF 2, já o FNAF 4 foi fortemente focado na mordida de 87, que hoje é a de 83. No dia 02/12, FNAF 2 passou a ser disponibilizado para o Windows Phone por R$ 2,99, a partir de uma certa versão do game. No dia 11/11, Five Nights at Freddy's 2 foi oficialmente lançado na Steam. V1.032. Não podemos mais usar a lanterna com a máscara de Fred. Curiosamente, Scott, antes do lançamento, acrescentou um tempo para a máscara de Fred, dizendo que ela era tóxica, mas quando Scott lançou o game, isso deixou de existir. FNAF 2 foi lançado para Android no dia 15 de novembro, poucos dias depois, no dia 20 de novembro, lançado para iOS.